Fala galera, está começando mais um episódio do Vivendo em Missão. E o episódio de hoje é um episódio muito especial. Eu tô aqui com a presença ilustre do meu amigo missionário Hamilton Mendes. Então, para vocês que não conhecem, eu queria que ele se apresentasse um pouquinho. Mas desde já, amigo, eu quero te falar que é um privilégio ter você aqui. Essa vida de missionário é uma vida muito conturbada, né? Cada um canto. E a gente nunca sabe quando vai se encontrar, quando vai se rever. Então já tinha alguns anos que eu não via Hamilton. E a gente vai conversar bastante aqui e vocês vão gostar muito do episódio de hoje, tenho certeza. Mas queria que você começasse se apresentando, Hamilton. Fala um pouquinho pra gente sobre quem é você, de onde você veio. Ó, conta aí. Fala galera, me chamo Hamilton Mendes, missionário transcultural e de missões. Tenho 25 anos, sou natural de Simões Filho, na verdade sou natural de Salvador, mas fui criado em Simões Filho, Bahia. Comecei aí na missão integral em 2021, bem recente. Já tive algumas experiências em missão lá na Bahia, mas comecei integralmente em 2021 na Amazônia. Fui para ficar 3 meses, acabei ficando 3 anos, quase 4, cooperando com os povos ribeirinhos e indígenas. E recentemente me casei com a mulher mais bonita desse mundo, Eita. Thaís Mendes, e assim que nos casamos, tivemos nosso período de lua de mel na Bahia e nós viemos em mudança para cá, para o sertão do Rio Grande do Norte. Já tínhamos conexão, né, com o nosso pastor Ronildo, o pastor Calênio, do Irmãos para as Nações, e estamos aqui cooperando tanto com a missão quanto com a igreja local aqui na cidade de Tabuleiro Grande, no Rio Grande do Norte. Só para vocês poderem entender também um pouquinho um panorama, a gente está quase no final da expedição missionária aqui pro sertão. A gente está com o ID Missões em parceria com a Casa de Adoração, em parceria com o Monte para o Sertão. E o Hamilton está servindo junto com a esposa dele aqui no sertão. E foi um período assim maravilhoso. A gente teve 2 equipes missionárias. Então a gente teve esse contato, né, com o Hamilton todo de novo durante todos esses dias, quase um mês aí de trabalho. E tem sido muito especial. E, amigo, eu queria que você falasse um pouco pra gente como está a sua vida hoje, para as pessoas entenderem. Você ficou um bom tempo na Amazônia. Queria que você contasse também um pouquinho o que aconteceu na Amazônia, como que foi esse período. Queria que você contasse como é que foi o seu chamado para a missão, como você se sentiu vocacionado pelo Senhor para estar de forma integral, se você estudava, se você trabalhava. Eu sei que muitas pessoas vão ter muitas perguntas, então vocês precisam sentar e aguardar, porque esse bate-papo vai render. A Hamilton gosta de conversar e eu também. Então vai ser bom esse episódio, mas eu creio que vai te edificar. Então pode falar aí. Glória a Deus. Muitas camadas aí, né? Mas vou começar do chamado de Deus. Assim, eu sempre servi muito a igreja local, né? Vim de berço evangélico e glória a Deus por isso. Fui criado lá em Simões Filho no caminho do Senhor, mas comecei a liderar muito jovem. Assim, a minha pré-adolescência já foi ajudando nos meus líderes de adolescentes, de juniores, depois de adolescentes. Na juventude eu já estava ajudando bastante na liderança e assim... minha realidade era igreja local, minha vida era igreja local. Cantava, dançava, fazia tudo, era o bombril da igreja. E eu lembro que uns amigos meus foram para um evento missionário que eu sou muito apaixonado até hoje, chamado Imersão em Missões. É uma capacitação intensiva de missões lá na Bahia, e eles foram para esse evento. Eu sei que eles voltaram assim muito avivados, sabe? Evangelizando nas escolas, nos semáforos, assim, nunca tinha vivido isso. E aí eles começaram a trazer isso lá pro nosso grupo de jovens, a gente começou a evangelizar nos semáforos. Foi um tempo assim bem especial, mas bem diferente de tudo aquilo que eu tinha vivido na igreja local, sabe? E eu falei, cara, eu quero isso. Eu quero muito isso. Não tinha pretensão, não sabia assim, nunca me imaginei fora, em missões fora, mas gostei muito daquela chama. Falei, quero fazer isso. E aí eles falaram, olha, tem essa capacitação aqui que a gente foi, uma benção e tudo mais, me indicaram, mandaram os contatos. E aí fui para essa capacitação, isso foi em 2018. E, meu Deus, assim, lá Deus abriu um mundo pra mim, sabe? Em questão de missão. Eu lembro que ali eu tive contato com o primeiro povo indígena, o povo Pataxó. Tinha 2 famílias Pataxós participando dessa capacitação. E eu lembro que foi o primeiro contato com o povo indígena, assim, eu fiquei apaixonada demais. Eu virei a sombra daquelas pessoas. Eu queria saber a língua, eu queria saber o idioma, eu queria saber as músicas. E eu lembro que naquela capacitação ali, Deus confirmou muito grande assim no meu coração, chamado transcultural. E aí comecei a
me afundar nisso, assim, pesquisar, conversar com muitos missionários transculturais, começar a estudar realmente sobre isso de maneira séria. Ali a partir de 2018, em 2019 eu fui para minha primeira comunidade indígena em Porto Seguro, desse mesmo povo Pataxó. Passamos algum tempo lá, cooperando com ele. Em 2020 eu fui pro Descende e recebi a palavra para o Amazonas em 2020. No Descende? No Descende, em Morumbi, lá em São Paulo. E assim, eu tava fazendo faculdade na época, eu tava trabalhando, então pra mim ia ser uma realidade assim, muito distante, sabe? Nunca imaginei que seria tão emergente. E eu lembro que isso, o Descende foi em um sábado, no domingo a gente passou lá, retornamos pra Bahia. E na segunda-feira, quando eu voltei pra Bahia, muita gente do norte começou a me seguir. E aquilo ali foi muito chocante pra mim, porque eu não lembrava de alguém, assim, pessoas do norte, missões do norte. E também aquela coisa, Descende foi algo muito radical no Brasil, então as missões começaram a se movimentar muito, seguir o pessoal que ia pro Descende e tudo mais, Jocum e outras missões. E eu lembro que uma missão me seguiu lá de lá do Amazonas, e aí eu comecei a orar, Deus, o Senhor me deliberou uma palavra nesse evento, eu comecei a orar pelo Amazonas e pela aquela missão que tinha me seguido, porque até então eu não conhecia ninguém lá. E para encurtar a história, assim, muitas confirmações de Deus. Eu lembro que teve uma vez um trabalho que eu orava sempre no meu trabalho, no setor de RH, pelas mulheres que trabalhavam comigo, pelas pessoas que trabalhavam comigo. E eu lembro que Deus usou uma das mulheres que trabalhava ali, ela nem era cristã nem nada. E a gente terminou de orar assim, eu terminei de orar pela vida dela e Deus tomou ela. E ela começou a olhar para mim e falou: o que é que você está fazendo aqui ainda? Deus está esperando, as pessoas estão esperando o seu ID. Você quer uma vida confortável, mas Deus não vai te dar essa vida. Não é essa vida que Deus tem pra você. E assim, Deus podia usar muitas pessoas ali no meu trabalho, até que eram cristãs e tudo mais. Mas Ele ter usado especificamente essa pessoa dessa forma foi muito pontual. Eu me senti assim como se Deus estivesse colocando na parede, sabe? E aí eu falei, meu Deus, é pra esse tempo. Não é pra outro tempo. Não é, é pra esse tempo, assim. E eu lembro que eu comecei a tomar, assim, já decisões bem... Eu tinha trancado até minha faculdade por causa da pandemia. E aí eu pretendia voltar. E eu decidi não voltar. Pedi carta de demissão na época e fui para o Amazonas, mas como eu falei, minha intenção era ir lá, cumprir o que Deus tinha e ir embora, cascar fora. E eu lembro que eu me preparei para 3 meses. E aí eu cheguei lá na Amazônia, foi quando eu conheci o pessoal do ID na Amazônia. Eu fiquei 3 meses cooperando ali no Rio Solimões, em Manaus e no Rio Negro, mas eu não tinha feito nenhuma missão coletiva. E aí eu lembro que no finalzinho, né, acho que vocês nem sabem disso, mas no finalzinho desses 3 meses eu já ia voltar para casa. Foi quando me fizeram a proposta de cooperar com o ID, com o pessoal do ID. E aí eu lembro que nessa viagem do pessoal do ID, Deus foi confirmando muito no meu coração que eu precisava permanecer lá. E aí eu nem estava compartilhando nada com ninguém, mas assim, internamente eu estava sentindo. Porque a gente vai com a equipe, que muitas comunidades ali, e a gente foi pra Terra Preta, apesar de eu ter ido sozinho, mas coletivamente eu abri outros olhos. Quando a gente chegou em Nova Esperança, foi quando eu tive testificação mesmo. Eu falei, Deus, e não sei se você lembra, né, na Igreja Católica muita gente aceitou a Jesus naquele dia. E aí eu peguei e falei, cara, quem vai discipular esse povo, sabe? A gente, cara, seria muita responsabilidade da minha parte, pelo menos com o que Deus estava falando comigo, eu ia ali, tantas pessoas aceitarem Jesus, e eu saber da realidade que não tem igreja, não tem pessoas, e eu voltar para minha boa vida lá na Bahia, e aquilo ficou martelando na minha mente, e eu falei, meu Deus, eu vou voltar para cá. E aí eu lembro que na última comunidade que a gente passou, que foi Terra Preta, tava tendo aquela conferência e tudo mais, e eu falei, gente, e tinha até day off e tudo mais, sabe? E eu não fui. Eu lembro que eu falei, gente, eu vou ficar aqui, eu vou permanecer, eu vou continuar aqui, o que precisa fazer aqui. Então nem terminei a viagem com o ID, eu fiquei em Terra Preta e dali se estendeu mais 2 meses que eu fiquei ali cooperando e eu voltei para Bahia já no intuito de preparar as coisas para vir de vez. Aí preparei minha família, preparei a minha igreja, né? Comuniquei que eu estava ali de mudança mesmo. E aí quando eu voltei novamente para o Amazonas já foi assim, perpetuamente mesmo, assim, para ficar de maneira integral. Então fiquei 2021, 2022, 2023, 2024 e aí eu lembro que eu fui para o Rio de Janeiro para a conferência, para a primeira conferência, e assim, foi um milagre também aquela viagem do Rio de Janeiro, foi Deus mesmo que fez aquilo. Calênio, ele simplesmente apareceu na minha cidade, até hoje não sei como é que isso aconteceu, para dar carona para ir lá para a conferência, foi muito de Deus. E eu lembro que no último dia, se não me engano, ia orar pro pessoal que ia vir pro sertão. Sim. Já tinha fechado a inscrição, já tinha fechado tudo, só ia abençoar ali. E eu lembro que naquela hora ali, Deus falou assim para mim, vai lá.
você tem que ir pra essa viagem. E eu fiquei na minha mente, não, nada a ver, o pessoal já abriu inscrição, já tá todo mundo tão certo, aqui é tudo tão organizado, eu não vou fazer isso não, até porque eu não tenho nem dinheiro, eu vou voltar pro Amazonas, já tô saindo de uma viagem, eu lembro que o pastor Calinho tava atrás de mim, e ele cutucou assim meu ombro e falou, você não tá vendo que Deus tá falando com você, cara? Vai que eu vou pagar sua passagem. Aí não sei se você lembra que você ficou com a cara assim, o que é que tá acontecendo? Eu falei, gente, mas o que a meu tá fazendo aqui, Senhor? Saí correndo no meu lugar. Fui. Gente, vocês têm que imaginar uma cena de filme, porque a equipe toda... Isso era final, acho que era novembro de 2023, né? A viagem pro sertão seria em janeiro de 24. Então toda a equipe já estava constituída, estava todo mundo já no altar para receber a oração do envio para vir pro sertão. E foi nesse cenário que a Hamilton subiu correndo. E a gente, você entendeu o que estava acontecendo? Ninguém entendeu nada. Nem eu entendi. E só que assim, em 2023 inteiro, Deus já estava me compartilhando que eu iria transicionar, que eu estava no período de transição. Tanto que naquele ano, naquela conferência, eu conversei com o Fred, de que Deus estava compartilhando isso comigo, né, que é o nosso pastor do ID Missões. E eu compartilhei com ele, mas para onde que Deus está te transicionando? Eu falei, pastor, eu não sei, mas que Deus está falando isso para mim, que é isso, que é um tempo de transição. Então, eu quero passar 2024 preparando ali o Amazonas para quem vai permanecer. Então, Deus já vinha falando isso. E aí, quando eu fui pro sertão em 2024, no começo, também despretensiosamente, quando eu cheguei aqui, foi todo aquele movimento. É porque sertão não dá pra explicar, né? Tem que vir viver. Vim ver. Mas Deus me esticou muito aqui no sertão, e aí Deus confirmou que era aqui, que Ele queria que eu passasse a próxima estação, e já estava em processo também com a Thaís, né? Estávamos já partindo para um noivado, e aí eu falei, amém, Deus. Se é isso que o Senhor quer, se é aqui que o Senhor quer também discipular a gente, né, o nosso coração. E foi muito esse tempo aqui no sertão, sabe? A gente foi, e aí eu preparei aquele ano ali o sertão, preparei a Amazônia, preparei o meu coração também com da minha esposa, que no tempo era minha noiva, pra gente vir passar esse tempo aqui. E glória a Deus por esse tempo. Fomos muito discipulados nesse ano no sertão. Assim, fizemos muita coisa também da missão, mas principalmente o discipulado foi assim a base que nós vivemos aqui esse ano. Pastores que estiveram perto da gente para discipular o nosso coração, discipular o nosso lar, sabe? Discipular a nossa aliança. Assim, somos muito novos, então foi crucial assim para o que nós temos vivido como casal, como família. Esse tempo aqui no sertão foi isso. Foi também um ano de capacitação teológica que mudou muito nossa perspectiva ministerialmente, sabe? O Fred insistiu muito nessa tecla e a gente não queria. Eu pessoalmente estava muito resistente de fazer um curso de teologia, mas glória a Deus que nós ouvimos o Senhor e tivemos esse ano aliado ao discipulado, né? Tivemos esse ano de capacitação teológica, então foi um ano muito bom, muito crucial para um crescimento para baixo mesmo, sabe? Assim, cooperamos na igreja local, cooperamos com o Ministério de Jovens, de Criança, no Refúgio, mas o pilar desse ano nosso aqui no sertão foi discipulado de coração, construção de família e capacitação teológica, sabe? Temos vivido bastante isso aqui no sertão. E, gente, o sertão é isso tudo mesmo. É um divisor de águas na minha vida. Eu poderia ficar aqui por horas contando várias experiências. Mas foi muito aquilo que o Hamilton falou, né? O sertão é muito vinde e vede. Aquilo que Deus tem feito aqui, aquilo que Deus tem derramado aqui. E eu creio muito nessa capacitação de vocês como família. Também estive conversando um pouco com você, né, antes. E teve conseguido escutar os relatos, né? As experiências de estar aqui e ver também você contribuindo no refúgio. Thaís também é professora de balé, tem contribuído também para a formação das crianças aqui, e tudo isso glorifica a Deus também. Amém. Então é muito lindo ver de perto o que Deus tem feito aqui através de vocês. Mas não sei se você quer falar sobre esse assunto, que é um spoiler aí, quer falar, quer conversar, quer expor sua vida futura aqui pro pessoal desse podcast. Conta um pouquinho pra gente aí, o que vai acontecer nos próximos capítulos. Então, nós estávamos orando junto com os nossos pastores, né, para saber, porque até o que então que nós tínhamos era a palavra de passar um ano aqui, nesse sentido mesmo, né, de discipulado e construção familiar. Então estávamos orando no final desse ano que passou, para saber se nós permaneceríamos aqui, o que é que Deus direcionaria para esse ano. E nós sentimos paz no coração, todos nós, de permanecer mais um ano aqui. Mas eu estava compartilhando com a minha esposa, com os nossos pastores, de que eu sentia que isso não ia se estender muito, né? E começamos a orar sobre isso. E
também nessa expedição, assim, Deus confirmou muitos passos no nosso coração. Estamos nessa revelação progressiva, né? Ainda não temos passos muito decisivos, mas estamos nessa revelação progressiva de avançar para as nações agora, né? Queremos muito na palavra de Atos 8, que o Espírito é derramado e nós temos esse papel, esse desempenho de ser testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. E eu cooperei assim muito, né, no meu estado, na minha cidade, a Thaís também no estado, na cidade dela, e agora cooperando nesse tempo no Brasil, naquilo que Deus tem nos direcionado, e temos sentido que o próximo passo agora é ir às nações mesmo, cooperar com o que Deus está fazendo nas nações. E nós temos uma viagem de mapeamento agora em setembro para a Etiópia, na África. Os Mãos para a Etiópia, né, com o pastor Calênio, está desenvolvendo agora novos projetos, também Projeto Refúgio, alguns outros projetos, e ainda não temos nada muito sólido de como cooperar lá a longo prazo, mas nós iremos nesse sentido em setembro para fazer esse mapeamento, conhecer a terra, sabe? Ter tempo de qualidade com as pessoas de lá. Você é do Integral também, está indo para esse campo e sabe que essa visita de mapeamento marca muito, sabe? É extremamente importante. Né? E nós estamos nesse passo agora, né? Orando ao Senhor Jesus e partindo para esse tempo agora. E como que as pessoas que estão em casa podem contribuir com isso também? Fala um pouquinho pra gente. Amém. Nós temos nosso Instagram da nossa família missionária, né? É o que Deus colocou no nosso coração, de fazer uma conta especificamente para nossa missão em família. E até porque as pessoas começaram a me acompanhar desde muito cedo, assim, na missão, sabe? Eu queria fazer essa transição, de que agora não é apenas a Milton na missão, mas uma configuração agora realmente de uma família missionária, né? E então vocês podem seguir @Mendes Missões. Nosso Instagram a gente divulga, a gente coloca ali relatórios também, né, de como as pessoas podem cooperar, não só financeiramente, mas tem relatórios mensais de como elas podem acompanhar de fato o que é que tem acontecido de maneira muito específica, né? Porque a gente lança alguns reels, alguns posts, mas acaba sendo uma coisa muito abrangente, né? Genérica. E lá nos links não, a gente tem um grupo de WhatsApp que é apenas para atualização e intercessão da missão. Então, todos os meses nós colocamos ali um relatório, na bio do Instagram também, nosso Instagram missionário, a gente coloca um relatório com tudo aquilo que acontece durante o mês, focos de oração específico, necessidades específicas, né, que as pessoas podem cooperar tanto financeiramente quanto em intercessão e acompanhamento também. Então, @Mendes e Missões, você consegue acompanhar mais o que acontece de maneira mais específica, né, na nossa missão. E tem muito jovem que escuta esse podcast. Eu queria que você desse uma palavra de encorajamento. Como que eles podem dar esse primeiro passo de fé, que a gente sabe, né? A gente que está de forma integral, a gente sabe que são um passo de fé, mas também que não acontece nada de um dia para o outro, né? Deus pode fazer? Pode. Mas na maioria das vezes são coisas gradativas. Foi até isso que você falou. E às vezes as pessoas veem, por exemplo, você... e fala, meu Deus, eu queria ter esse envolvimento na missão de Deus, eu queria contribuir de alguma forma, eu queria cooperar com aquilo que Deus já está fazendo ao redor do mundo. O que você falaria para essa pessoa? Amigo, eu acredito assim que o coração missionário é forjado antes da missão. Então, deixar Deus forjar esse coração missionário vai direcionar muito do que você vai viver na missão, sabe? Primeiro Deus forja quem você é para depois forjar o que você vai fazer. Deus primeiro foca muito no ser antes do fazer. Às vezes a gente fica muito afoito porque a gente quer a atividade, a gente quer o fazer, mas Deus ele quer trabalhar o que nós somos, a nossa identidade antes de qualquer coisa. Então, o que eu tenho indicado a muitos jovens, né, que têm passado na nossa missão, têm passado na nossa vida, coloca o seu coração em quem o Senhor quer que você seja nesse tempo, para sua casa, para sua cidade, para sua família, na sua vida devocional com o Senhor, sabe? Deus ele quer forjar um caráter, Deus quer forjar um coração missionário antes de gerar um missionário para a missão, sabe? Então, é realmente deixar Deus forjar esse coração, moldar esse coração. É a palavra que eu daria. Muito bom poder ouvir você falar sobre suas experiências de campo. Graças a Deus também pela sua vida. Eu creio que também vai edificar muitos corações. Amém. E eu queria que você deixasse uma última palavra de incentivo para essas pessoas darem realmente esse primeiro passo de fé e orar também, para que Deus possa tocar nos corações e as pessoas possam ser despertadas pro campo, porque a gente tem visto que os campos realmente estão brancos e precisam de trabalhadores. Amém. Vamos orar então? Vamos. Amém.
Deus, nós te louvamos e te agradecemos que o Senhor é bom, Deus, sua misericórdia dura para sempre. Eu quero te agradecer, Senhor, por cada pessoa que está aí na sua casa, no seu trabalho, no seu carro, independente de onde esteja, ouvindo, Senhor, agora esta reunião. Queremos te pedir que teu Espírito Santo acenda essa chama de avivamento que o Senhor está ativando na tua igreja global, Senhor. O Senhor está se movimentando em meio às nações, o Senhor está se movimentando, Senhor, em meio aos povos, Senhor. Não se trata de geografias apenas, se trata de pessoas, de vidas a qual o Senhor deseja tocar. E a primeira vida a qual o Senhor deseja tocar é sempre a nossa, Senhor. Eu quero te pedir para que o Senhor continue forjando em nós, Senhor, um caráter aprovado, que o Senhor continue forjando em nós um coração que queime de fome e de sede pela tua presença. Isso vai nos fazer viver qualquer que seja o propósito que o Senhor tem para as nossas vidas. Continua, Senhor, deixando o nosso coração aquecido pela tua presença, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Toca cada jovem, toca a nossa geração, Senhor, toca a nossa nação, para que nós sejamos ativados, Senhor, para expandir o teu reino até os confins da terra, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Foi o episódio de hoje, espero que tenha edificado a sua fé e te convido aí para seguir a família Mendes Isso. e acompanhar de perto essa missão. Amém. E é isso, então, pessoal, que Deus te abençoe e até o próximo episódio. Amém.